Então, meu povo, vamos conversar mais um pouquinho. Dessa vez, eu e Cláudia estamos aqui para fazer uma proposta da gente refletir um pouco sobre justiça. E aí eu queria começar perguntando para a Cláudia, porque a gente está vivendo esse momento em que a gente vê algumas coisas que nos parecem, às vezes, até absurdas, como, por exemplo, o aumento extorsivo dos preços que a gente vê em função, por exemplo, da pandemia. Então, são os alimentos que subiram assustadoramente, a tirada de vantagem de preços de respiradores, de medicamentos. Então, assim, como é que fica isso, né, no momento em que a gente percebe que todo mundo precisa desses recursos, de que isso seria fundamental para o bem-estar da humanidade? Como é que fica isso? Isso é justo? E aí eu queria começar perguntando para a Cláudia, né, se dessa parte assim da experiência profissional que ela tem da lei humana, Cláudia, isso é justo? Pode isso, Arnaldo? Quer dizer, pode isso, Cláudia? Oi, gente, tudo bem, meus queridos? A Deise sempre começando com as perguntas difíceis, né? Bom, isso tudo tem sido uma novidade para nós humanos, né? O que estamos aqui encarnados. No entanto, vários fatos em menor escala, que não ganharam tanta proporção, desembocaram na mesma pergunta, Deise. Eu até cito exemplos como os furacões nos Estados Unidos, que são recorrentes, e houve um em 2015, 2016, se não me engano, que devastou uma determinada região da Califórnia, e lá eles têm uma lei contra o abuso nesses casos, porque eram assim, pessoas cobrando US$ 23.000 para consertar um telhado, né? As árvores destruíram telhados, e era uma região de muitas casas. Houve também o caso de uma senhora idosa com um marido deficiente, mais uma filha também com problemas, que precisava de abrigo, e um hotel da rede Inn cobrou, as diárias eram normalmente de US$ 40, e ela teve que pagar US$ 190, e aí ela, com base nessa lei, é um caso, né, ela entrou com ação e ganhou alguns, né, não me lembro se US$ 500.000, alguma coisa de indenização dessa rede DEI. Então, essa temática ela é pensada de uma maneira mais estruturada em países que são acometidos por essas questões, né? Países desenvolvidos, é claro. Aqui no nosso Brasil, isso para a gente é uma novidade. A gente tem, claro, leis protetivas, que a gente pode fazer buscar, né, a proteção dessas leis, embora não seja explícito para esses momentos de pandemia. Mas o que acontece é que, na hora H, né, na prática, nós não vimos nenhuma ação que coibisse os abusos do preço do álcool gel, gente vendendo álcool gel falsificado, enfim, todas as situações que nós vimos ali imediatamente, uma intervenção imediata que oferecesse à população o bem-estar que deveria ocorrer, deveria acontecer, ser garantido pelo Estado. Então, dentro desse panorama, a gente percebe que a lei humana é muito complexa, mas isso também ocorre não por ineficiência. Esse eu acho que é o ponto que a gente precisa chegar para poder entender, né, o porquê dessa pergunta. Porque se fôssemos éticos, a gente nem teria feito essa pergunta, isso para a gente seria algo impensável, né? Mas acontece que o pensamento da humanidade ele foi evoluindo. Então, nessa parte, né, da ética, do bem-estar social. Então, desde Aristóteles, ele dizia que a sociedade, para que tenha justiça, ela precisa desenvolver virtudes. Então, o governante ele precisa estimular, né, nos seus governados, nos impérios, o desenvolvimento de virtudes. Só que com a Revolução Industrial,
as economias, né, forçosamente se abriram, então já não se poderia trabalhar a virtude em pequenos núcleos, como acontecia na Idade Antiga e na Idade Média. Os grandes centros começaram a acontecer, não é? E em decorrência disso, a gente começou a pensar de uma maneira mais aberta, de uma forma mais liberal, e tanto falam, né, de liberalismo hoje. Isso começou com um cara que eu acho muito incrível, né? Lá no século XVII, XVIII, que é o Kant, Immanuel Kant. Ele fala muito sobre ética e ele traz a virtude, mas ele fala também dessa questão da liberdade. Então, ele traz o conceito de liberdade sendo mais importante para construir uma sociedade justa do que exatamente o conceito de virtude para construir essa sociedade justa. E aí, mais tarde, um outro filósofo, ele também trouxe, é o John Rawls, ele trouxe também essa ideia de que os mercados têm que se autorregular. Então, é a lei da oferta e da procura. Então, se o álcool gel está sendo procurado, não importa para quê. A pessoa vai ter uma demanda maior, ela precisa aumentar o preço para regular o mercado. Então, não é para que ela tenha mais dinheiro, mas é para que a procura seja reduzida e as pessoas só comprem o necessário. E aí, com isso, o mercado se autorregularia sem que ninguém também da parte do consumidor abusasse, porque também é um abuso. Se está no mesmo preço, o consumidor vai lá e compra 10 e esquece do outro que vai ficar sem. Então, aumentar o preço é uma forma também de distribuir para todo mundo. Então, a questão foi vista por esse lado. Mas, de novo, se a gente vai lá no Aristóteles e não tem a virtude, aqueles que têm maior poder aquisitivo vão comprar tudo e alguém vai ficar sem nada. Né? O mercado vai se autorregular, mas e a ética? Né? E a virtude? Então, não sei, Deise, eu acho que a gente ainda está num caminho de construção da situação ideal nas leis humanas, mas ainda estamos rateando. A gente precisa de algo a mais. Pois é, mas aí você fala a palavra mágica, virtude, e aí você está me provocando, concorda? Lá vou eu sacar a minha frase de Emmanuel, né? Que diz que toda virtude foi um dia disciplina. Né? Então, assim, eu fico pensando que no meio dessa confusão toda, né, nós vamos deixar, por conta do mercado, por exemplo, para que ele se autorregule, a liberdade das pessoas. Eu acho que isso realmente vai ser uma virtude final, que eu acho que, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é um círculo, né? Um ciclo que se autoalimenta. Quanto mais você desenvolve virtude, mais clareza você tem para ir ampliando essa virtude, porque eu não acho que realmente, por exemplo, uma das virtudes a gente vai chegar e vai dizer assim, opa, agora eu compreendi e eu consigo fazer de vez. Como todo aprendizado, você começa a fazer rudimentarmente, depois você, com a prática, você vai ampliando e ganhando excelência naquilo dali. E, roubando do Aristóteles, né, se for assim, a justiça ligada à virtude, eu acho que quanto mais a gente for trabalhando esse conceito e se disciplinando dentro dele, se disciplinando nesse sentido dessa prática e dessa revisão, desse olhar novo a cada momento, sempre assim, tá, já entendi que ser justo é ser isso, e aí a gente coloca naquela moldurinha e tal. Conforme a gente vai praticando isso, eu acho que mais a gente vai ampliando esse conceito de justiça, né? E aí eu fico pensando, né, o quanto que o nosso princípio, né, a nossa crença, a nossa espiritualidade contribui para esse conceito. Porque você vê, tudo isso que você está falando, todos digamos, os problemas ainda atuais com relação à aplicação da justiça, onde que tem a sua raiz? E aí a gente vê lá, né, na doutrina espírita, que diz que onde está a raiz de todos os males? A raiz de todos os males está essa é a única frase que a gente sabe, né? Todo mundo sabe repetir, bonitinho. A raiz de todos os males está no egoísmo. E aí, enquanto para a gente poder
aumentar essa virtude da justiça, a gente também tem que trabalhar essa coisa do egoísmo, essa percepção de que é a partir desse egoísmo, porque o cara que quer cobrar mais, independente da situação pandêmica, ele, na verdade, ele não está... Bom, aí também já estou fazendo o meu julgamento, mas eu acho que a maioria ainda não está com aquela visão de que não, eu tenho que aumentar para que o mercado se regule por si mesmo. Ele ainda tem aquela percepção de que ele quer aumentar porque ele quer aumentar para si o seu lucro, né? Assim como também aquele que vai lá, o consumidor que vai lá e compra aquela quantidade absurda, ele está sendo egoísta porque ele está garantindo o dele. E ele não está pensando que aquilo vai faltar para o outro. Né? No início da pandemia foi aquela correria pelo papel higiênico, por exemplo, que eu vi até umas coisas engraçadas na internet, dizendo, gente, a pandemia não é de diarreia, né? Por que está todo mundo correndo atrás de papel higiênico? Quer dizer, são umas coisas que de vez em quando entram na cabeça da gente como sociedade e a gente sai replicando, sai refazendo aquilo sem pensar na justiça daquilo que a gente está falando, né? E aí, o que para você, Cláudia, dentro desse olhar, assim, colocando os nossos conhecimentos espíritas, colocando a nossa espiritualidade nessa conversa, o que isso modifica a nossa postura nessa busca de sermos justos? Pois é, eu fiquei pensando assim, como é que a codificação encara isso? Né? Será que Kardec, nas perguntas que ele formulou aos espíritos e as respostas, né, que a codificação traz, essas orientações, será que essas respostas elas estão mais para o lado da virtude ou para o lado da liberdade, de justiça? Aí fizemos uma pesquisa rápida, né, nas questões. Rápida, gente. Quando Cláudia Amaral faz pesquisa, rápida, né? Você tem aí umas 3 horas para a gente conversar? Tem, né? Para que serve ou em que se funda a reencarnação, né? Porque qual a base, qual a lógica da reencarnação? E os espíritos, assim, eles respondem prontamente, se baseia na justiça, é um conceito da justiça. Então, a reencarnação é a consequência da nossa necessidade de reparar, de corrigir, de evoluir, e isso é a justiça nessa questão. E os espíritos respondem, olha, a alma do justo vai chegar vai ser recebida com muita alegria, como um irmão muito querido, prezado, que retorna. E a alma do mal merecerá o desprezo, vai ser ignorada, alguma coisa assim. Mas o importante é destacar que ele coloca justo e o mal. Então, aqui ele traz uma ideia de valor, né, de virtude. Ele diz que a virtude do ser justo se contrapõe ao mal, porque ele poderia ter falado o bem, o bom, o humilde, o amoroso, mas ele bota o justo. Então, como esse conceito é importante para a gente? Né? É porque, de novo, a gente ainda olha para esse conceito de justiça como se fosse o da punição. Né? Quando a gente diz a justiça humana, por exemplo, a gente muito mais espera que ela puna o infrator, né, do que ela realmente reeduca. A gente vê o próprio sistema previdenciário que a gente tem hoje, ele ainda é muito mais voltado para cercear a liberdade, que precisa. Claro que o criminoso não pode ser deixado a sua loucura ainda momentânea, e a gente precisa proteger a sociedade. Mas, assim, pouco se faz nesse sentido da reeducação daquele que enveredou pelos caminhos do crime, né? E aí a própria coisa da reencarnação que você está mencionando, né? Quantos de nós ainda olhamos para a reencarnação como essa punição de alguma coisa que a gente fez no passado? A coisa da reencarnação, ela é a justiça, porque é a nossa justiça na consciência interior do espírito que resolve por tomar de novo situações parecidas com as que ele falhou, para tentar se reabilitar ali perante si mesmo. Não é perante, né, aquele Deus que espera. E a gente ainda olha para essa coisa da reencarnação dizendo assim, sei lá, a gente vê alguém paralítico.
a gente vai lá e diz assim, porque ele quebrou o pescoço de muitas pessoas, né? Sim, mas não foi porque Deus assim determinou para que ele então sofresse aquele tipo de sofrimento que ele infligiu nos outros, e aí com isso ele pague a sua dívida. É o espírito em si que precisa daquela experiência, né? E de se melhorar naquele aspecto. O André Luiz tem uma frase, peraí que você fez pesquisa, mas eu também leio, né? No livro Espírito da Verdade, o André Luiz tem uma frase, tem um capítulo em que ele chama nem castigo nem perdão. E tem uma frase que eu achei muito legal, que ele diz assim: nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Então, ou seja, a nossa conduta, ela é um processo, porque ali a gente vai ter que considerar aquilo que a gente fez de menos correto, junto com aquilo que a gente fez de atenuante daquela situação toda, né? Então, assim, o tribunal vai ser a nossa consciência, não vai ser fulano, beltrano, o Deus juiz e tal. E aí a gente, mas volta para a sua pesquisa. Não, tá ótimo, excelente. Quando você falou do crime, tem uma questão que ele fala aqui, isso é a questão 795, que ele coloca, ele fala a respeito das leis humanas e das leis naturais. Por que as leis humanas são tão instáveis? E aqui ele coloca o seguinte, que a causa da instabilidade das leis humanas é a falta de compreensão dos homens do que seja justiça. Por isso é tão importante a gente pensar sobre justiça, né? A gente não está tentando ser filosofar ou trazer alguma coisa teórica, mas a gente precisa entender o que é a justiça. E quando o sistema penal ele não educa, ele pune, isso mostra que nós não compreendemos o que é justiça, porque não pode ser punição, tem que ser educação, né? Os métodos pedagógicos necessários, né? Cabíveis, respeitando a dignidade humana, que é uma coisa que a gente ainda tem muito na lei, mas a gente, infelizmente, não vê na prática, nem aqui no Brasil, nem em outros países, nem nos Estados Unidos, que desrespeitam os direitos humanos dos seus presos. Isso é notório, né? As decisões dos tribunais deles mostram isso para a gente. Então, às vezes, a gente fica com a ideia de que isso está certo, né? Vamos botar essa população carcerária na sombra, e aí a gente não vai ver e está tudo certo. Mas isso não é justiça. Eu não sei nem se eu diria que as leis humanas são instáveis, né? Elas são progressivas, porque as leis humanas refletem, enquanto sociedade, aquela percepção que o indivíduo de cada sociedade já conseguiu alcançar. Então, eu acho que as leis humanas elas vão estar sempre se modificando. E é bom que assim seja, porque se elas estiverem se modificando, é aquela ideia do progresso, porque realmente estamos caminhando para frente, estamos tendo percepções diferentes. E ainda no meu parecer, aquela história de esses conceitos de direitos humanos, esses conceitos todos que a gente muitas vezes não vê respeitados, mas é bom que eles ali estejam, porque eu acho que eles são aquelas referências de virtude que a gente tem que ir caminhando para alcançar. Então, não é a gente, por exemplo, né, nós espíritas, nós falamos de virtudes, falamos de espíritos evoluídos, falamos de evolução, falamos de caridade, não é que a gente já seja isso tudo, mas isso tem que estar presente o tempo inteiro no nosso dia a dia, no nosso discurso, até para que a gente tenha esse alvo a alcançar. Então, eu acho que a justiça humana vai caminhar nesse sentido. O que eu acho é que esse conceito de justiça ele precisa ser refletido, e eu acho muito, mas muito, muito, muito relevante, uma coisa que eu acho que a gente pouco presta atenção, é que quando a gente vai no Livro dos Espíritos e vê as leis morais, a gente tem lá todas elas, né? Trabalho, repouso, conservação, destruição. Quando a gente chega na justiça, qual é o título da lei de justiça? Amor, é lei de justiça, amor e caridade. É muito significativo que né, ali naquela compilação a justiça esteja junto com amor e caridade.
Porque eu acho que o nosso conceito de justiça não vai, né, evoluir enquanto a gente não abraçar essa noção de que ser justo não é ser vingativo, não é defender os próprios interesses, né? Ser justo é perceber, através do amor e da caridade, que o outro pode ter cometido aquilo por razões que eu desconheço. Eu tenho, vocês sabem, né? Aqueles que já me ouviram algumas vezes, eu tenho muito desconforto com essa expressão de se colocar no lugar do outro. Porque eu acho que o meu desconforto vem de que a gente se coloca naquela situação e não no lugar do outro. A gente se coloca naquela situação a partir da nossa própria experiência, a partir daqueles recursos que nós já temos. E aí a gente acha que o outro tinha que ter agido daquela forma porque nós, naquela situação, agiríamos do jeito X ou Y. E quando, no fundo, isso não é ser justo, porque a justiça consiste em dar o direito ao outro de fazer aquilo que está no seu processo evolutivo. Então, assim, se ele não tem ainda aquela experiência de lidar com uma determinada situação como eu tive, não é justo que eu espere que ele tenha a mesma reação que eu teria naquela situação. E é aí que entra, né? Joana de Ângeles sempre, o tempo inteiro que ela fala de justiça, eu fiquei garimpando esses textinhos que ela coloca, e ela sempre coloca indulgência junto dos conceitos de justiça. Toda vez que ela fala de justiça, ela fala de indulgência. E aí, peraí, gente, deixa eu achar aqui. No Rumos Libertadores, ela tem uma página que é só sobre a prática da indulgência. E ela fala que indulgência não é aquiescência com o mal. Né? Indulgência não é aquiescência com o mal. Antes, porém, é uma terapêutica de profundidade que se inicia sem alarde. A indulgência para com as falhas alheias desperta o homem para o exame e a vigilância das próprias fraquezas. Quer dizer, ou seja, na hora em que eu boto o meu olhar para o outro indulgentemente, percebendo que ele está num momento evolutivo e fazendo o melhor que ele pode, e não o melhor que eu, com os meus recursos, faria naquele momento, eu coloco o cuidado com as minhas próprias falhas, as minhas próprias fraquezas ainda. Porque se ele tem aquela fraqueza onde eu já sou forte, eu certamente tenho uma fraqueza onde algum outro já é forte. Né? Isso é que talvez seja um ajuste fino desse conceito de justiça. Quer dizer, justiça é a liberdade de cada um ser aquilo que os seus recursos já permitem. A gente não esperar que o outro tenha recursos e atitudes diferentes. Né? Justiça não é ser todo mundo igual no aspecto de comportamento. Né? Justiça é a igualdade de possibilidades de crescimento. Então, na hora em que eu vejo que alguém está mais fraco do que eu em alguma dessas virtudes, talvez eu tenha que perguntar, mas qual é a história de vida daquele espírito? O que o levou a chegar até ali? Por que ele ainda não consegue perceber que a vida deveria ser desse jeito ou daquele outro jeito? Quer dizer, na verdade, eu estou comparando com a minha percepção do que a vida devia ser, né? E aí, de novo, a gente começa, mas quem é que disse que esse meu jeito de perceber é que é o correto, né? Então, ou seja, o fato de justiça dentro do Livro dos Espíritos estar dentro conjunto com amor e caridade, para mim é bastante significativo. A gente nunca vai conseguir pensar em justiça de fato se a gente não associar aí esse conceito de amor, de caridade, que vem junto com empatia, indulgência, né? E por aí vai. E aí a gente coloca virtude, né? Sem tirar a liberdade. Então, né, eu acho que a conclusão é que o que o Kardec traz, o que os espíritos trazem é justamente a união dessa ideia de liberdade, de virtude, desembocando numa justiça adequada, que vai propiciar a todos nós um desenvolvimento. Então, vamos conseguir conviver, né, as nossas relações sociais e individuais, porque tudo que você falou que se aplica para o outro, né, quando o outro erra, se aplica para nós mesmos, né? A gente também tem que ser indulgente conosco,
nas nossas falhas, né? Compreender o nosso momento e procurar reparar com sinceridade, e tocar o barco, e não ficar naquele mecanismo de fuga, ou então se justificando, eu fiz isso porque o outro fez aquilo. Né? Isso é o mais básico, é o erro número 1, né? De quem ainda não investiu em olhar, dar uma olhadinha, uma espiadinha na sombra, né? O que tem lá, né? Lá no lado B É da o que eu nossa digo, alma. quando a gente começa a frase com mas também, né? Quando a gente começa esse mas também, é porque a gente vai vir com uma justificativa que não procede, né? Mas também você não fez isso para mim. Mas também ninguém me ensinou a fazer isso, por isso que eu estou errado. Quer dizer, a gente precisa parar um pouco de se justificar e de abraçar as experiências, digamos, que a gente ainda considera negativas, como oportunidades de crescimento. A gente fala muito mais sobre isso do que a gente consegue colocar na prática. Na prática ainda é muito julgamento, ainda é muita punição, seja do outro, seja de mim mesmo, né? E não esse olhar de que eu ainda não sou, eu ainda não fiz, eu ainda não consegui, mas assim, ok, né? Eu acho que esse mas também deveria ser mudado para e também vou fazer melhor da próxima vez. E também aprendi isso dessa vez, né? Em vez desse mas, a gente colocar esse e também para ir agregando essas experiências. Mas eu acho que, inclusive, esse conceito de justiça, ele vai estar sempre ele vai sendo puxado por nós de acordo com a nossa conveniência ou de acordo com o que estejamos sentindo no momento, né? Se a gente parar e perguntar, por exemplo, pega 3, 4 pessoas, pergunta para elas o que é justo, né? O que é justiça, com certeza teríamos definições diferentes, porque aquela pessoa vai responder em função da sua experiência pessoal ou do momento em que esteja vivendo, né? Naquela hora, o que lhe toca ao coração. Vamos ver uns exemplos? Não, a gente fez isso, né, Cláudia? Fala pro povo que a gente fez isso, né? A gente provoca para ver se o pessoal faz, mas a gente fez antes, a gente não é boba, né? Então, vamos ver os exemplos. Eu fiquei pensando, né? Se tivessem apresentado um problema para eu resolver, talvez eu tivesse deixado à margem. Mas como lançaram um desafio, o desafio é sempre bom, né, pra gente resolver, né? Os desafios são feitos pra gente encarar, né? Então eu resolvi encarar esse, né? Eu penso que ser justo é ter bem-querer. E, antes de tudo, é ser íntegro. O justo, eu penso que ele precisa ser bom e ter integridade. Porque com essas duas atitudes, nós conseguimos ter alegria em nossos gestos, né? Procuramos conquistar todos os outros sentimentos que nos levem a sermos justos através desses 2 itens de bem-querer e ser íntegro, como a honestidade, sermos caridosos, termos simplicidade de viver. Eu acho que isso é ser justo. Em poucas palavras, penso que é isso. Beijos. Beijos. Ser justo. Ser justo é dar a cada um aquilo que lhe é direito. É ter o mesmo peso e medida para com o próximo e também para consigo. O senso de justiça é um denominador comum na humanidade. Quando vemos uma criança sendo castigada, uma mulher violentada ou um idoso maltratado, imediatamente tomamos as suas dores. Fazemos justiça. Somos juízes no plano terreno, mas cabe ao universo o julgamento. Para que sejamos justos e a nossa justiça se coadune, se alinhe com a justiça do universo,
É preciso que o sentimento de justiça venha junto com o sentimento de amor e não de ódio. Assim, não faremos justiça com as próprias mãos e diremos não às injustiças. Bom dia, meu nome é Marcos da Silva Fonseca, sou participante do Centro Espírita Caminho da Luz e me deram a atribuição de falar sobre ser justo. E eu fiquei pensando, o que falar, ser justo? E uma coisa que eu pensei é o seguinte, uma das coisas que eu cobro muito, ou melhor, me incomoda muito, é a falta de coerência das pessoas com o que elas aprendem, né? Porque não é coerente. As pessoas se dizem cristão e agem como se não fossem cristãos. Agem totalmente diferente de como agiria Jesus, que todo cristão vê Jesus como modelo, então deveria segui-lo. E não tem essa coerência. E eu observo o lado positivo dos nossos irmãos protestantes, grande parte deles que são sinceros, sinceros com a sua crença, eles demonstram, pelo menos para a gente, que eles são coerentes com aquilo que eles sabem. E nós, às vezes, espíritas, com todo esse conhecimento que nós tivemos contato da terceira revelação, nós ainda, às vezes, nos complicamos muito nessa questão da falta de coerência. Então, sendo justo, a gente tem que se autoanalisar. Será que eu não estou exigindo muito do outro? E o que eu estou fazendo com essa coerência? Estou sendo coerente com aquilo que eu acredito? Estou sendo coerente com aquilo que eu já sei? Estou sendo coerente com tudo que eu aprendi com a doutrina espírita? Essa excelente caixa de ferramenta que revela para a gente os dois planos da vida que a maioria da humanidade desconhece, a realidade do universo. Então vamos ser justos. Nós estamos muito mais devedores do que eles, que não sabem da realidade do universo. Pois se sabemos, temos que ser coerentes com o que sabemos. É o que eu tenho a dizer, né, sobre ser justo. Espero que eu tenha colaborado com todos vocês e aproveito para fazer a propaganda do Centro Espírita Caminho da Luz, que é a casa que eu milito, e também da campanha que nós estamos para atingir os 1000 inscritos no YouTube, no nosso canal. É só digitar CEACL que abre o canal e bota lá inscrição e o sininho. Ajuda a gente. Um grande abraço. Então, né? Olha só como é que esses 3 pequenos exemplos que a gente pegou, como é que a gente já vê aquilo que a gente vinha falando antes, de como que o conceito de justiça, ele vai nos falando ao coração, dependendo do momento, dependendo da nossa experiência. Mas olha como é que todo mundo, de uma certa forma, toca nesses pontos que nós levantamos antes. Vocês viram como é que a Lili correlaciona direto a história de ser justo com o ser empático, né? Com o ser bom, com o ser íntegro, como ela fala. Então, assim, é aquela percepção de que nós seremos justos na hora em que nós olharmos para a sociedade, para o grupo em que a gente convive, com esse olhar carinhoso, com esse olhar de que o outro é alguém que também tem as mesmas batalhas que nós, não quer dizer, não as mesmas exatamente, mas aquelas batalhas de conquista, aquelas batalhas de progresso, os desafios, né? Que não são problemas, né, Lili? Gostei, adorei quando ela fala que realmente assim, ela pegou porque era um desafio. E é isso, buscar esse sentido de justiça mais amplo é o desafio que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Mas cada um, de novo, talvez a Lili, naquele momento ali, estivesse envolvida nessa sensação de que
desse bem-estar, nessa busca do bem-estar geral. Também ela vai lá para aquele lugarzinho lá dela fofo, cheio dos passarinhos. Não, e construir forno para fazer pãozinho e tal. Ela já está pensando no nosso bem-estar quando a gente puder ir lá, né, Lili? Tá, beleza. Mas ela falou uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha pensado. Ela falou da simplicidade. E aí eu comecei a pensar, justiça, simplicidade. Olha, é muito mais fácil nós tendermos para o caminho da justiça com virtude se nós formos simples, desapegados. Fiquei pensando nisso, né? Então, assim, achei legal essa correlação, porque geralmente simplicidade a gente não pensa correlacionado à justiça, né? Mas eu queria falar um pouquinho do depoimento, do que a Maria Luísa trouxe para a gente, porque quando ela foi falando, eu fui na minha pesquisa do Livro dos Espíritos, tem lá uma questão que é a questão 873, em que os espíritos falam que o sentimento de justiça é inerente a qualquer um de nós, e por isso que a gente se revolta com a simples ideia de injustiça. E ali ela elencou algumas injustiças, né, que todos nós, claro, né, nos sensibilizamos com isso. E aí eu pensei o seguinte, de fato, nessa fala tem esse sentimento, né, de revolta, que né, o pensamento filosófico aprimorou, e não seria uma revolta, seria aquele sentimento de ultraje, que o ultraje é direcionado a uma injustiça, né? O ser se sente ultrajado, né? Não é a revolta é um pouquinho diferente. A língua portuguesa, né, tem essas nuances e a gente tem que aproveitar e destacar, que eu acho isso muito bacana. E Joana, ela traz no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo Julgamentos, ela fala o seguinte, que quando a gente se defronta, estou lendo aqui o texto dela, pelas ocorrências do cotidiano, toda vez o próprio senso crítico e de discernimento nos leva a um julgamento e a esse sentimento de ultraje, ela coloca. Porque a gente examina a atitude, a gente vê a conduta alheia, mas aí tem aquela história do não julgueis, né? Como é que a gente vai, né, agir, né, não julgar, se nós temos, por outro lado, esse sentimento inato de ultraje quando presenciamos, quando vivenciamos, e até mesmo quando somos os agentes da injustiça, porque depois a gente vai, né, nós mesmos vamos caminhar para a reparação. E aí ela me deu aqui uma explicação primorosa, mais uma, né? Porque é um pequeno detalhe. Ela diz o seguinte, que isso é natural, a gente avaliar, sentir essa força do ultraje, vamos dizer assim, entre aspas, essa revolta. Isso é natural, isso ok. E ela fala, a sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame de situação em condenação que exige castigo, mas solidariedade ou autoprecaução para que não incida no mesmo equívoco. Então, observar o fato, identificar o fato, mas não condenar. Então, assim, a gente vai caminhando para a observação, para a análise, vamos sentir, né, esse sentimento de empatia, que será um ultraje, uma indignação diante de um fato. Isso vai ter um efeito para nós até de prevenção, de precaução. Ela fala autoprecaução, mas a gente não pode deixar de ter a solidariedade. Então, como está lá no Evangelho também, né? Quer dizer, há um problema de você identificar o mal no outro? Não. Pelo contrário, identificar o mal no outro significa que você está identificando o mal. E isso é bom para o nosso próprio desenvolvimento. A questão é que a gente precisa fazer esse julgamento, digamos, da ação e não da pessoa. Quer Vamos dizer, até trocar essa palavra. A gente precisa fazer essa análise. Vamos mudar. Mas assim, é que eu acho que no fundo há um julgamento da gente, por exemplo, se você analisa e chega à conclusão de que aquela atitude é errada, você fez um julgamento.
E identificar que alguma coisa é errado, né, julgar alguma coisa errada, eu acho que não tem tanto problema. O problema é que a gente julga a pessoa. E aí a gente, ao julgar aquela pessoa, a gente também quer passar o veredito. A gente quer julgar e a gente quer condenar. É por isso que naquele pedacinho que eu mencionei anteriormente, que Joana fala da indulgência, ela diz que isso não é conivência com o mal. Então, é assim, é a gente identificar que uma coisa foi feita, eu analiso aquilo dali e eu chego à conclusão, se eu chego à conclusão, eu estou julgando, que aquilo ali é errado. Ótimo, é o que você diz, é a precaução. Eu não vou procurar não fazer, não ser aquilo que eu estou identificando como errado. Mas isso não significa que aquele que me deu a oportunidade de perceber o erro, ele deve ser condenado para todo sempre. O julgamento de novo, da pessoa, é que eu acho que a gente tende a fazer, esquecendo que aquela pessoa fez aquilo não porque ela quisesse errar, né? Esse é que eu acho que é o fato. Todo mundo, quando toma uma atitude, ele toma achando que é o melhor a se fazer naquele momento. É que a percepção, o ângulo de visão daquele ser ainda não está aprimorado o suficiente. Ele pode até achar que não é o melhor, mas ainda não consegue ir contra, busca justificativas. Então, é o que ela fala aqui, a gente não deve, o exame de situação em condenação que exige castigo, isso a gente tem que afastar. Mas a gente tem que ter a solidariedade. O que é a solidariedade, né? É o que a Maria Luísa traz como sendo sentimento de amor. Então, o julgamento que eu trocaria essa palavra por análise com o sentimento de amor. Aí nós vamos entender essa força do ultraje que a gente precisa, né, desse sentimento de ser ultrajado ou de presenciar um ultraje como sendo a injustiça, como uma forma de promover uma correção, uma prevenção, e aí a evolução vem a partir daí, a evolução das relações sociais, né? Vamos lembrar. A gente volta no porquê, né? No Livro dos Espíritos você tem lei de justiça, amor e caridade. Exatamente. Né? Porque é preciso que a gente tenha esse olhar fraterno, esse olhar solidário, que na verdade solidariedade e fraternidade são ensaios para esse amor que a gente almeja, né? Puro. E a caridade de você lidar com o outro dentro daquela sua realidade. É ser caridoso com o outro, é respeitar aquele momento em que ele ainda não consegue ser diferente. Né? Então, assim, para mim é fundamental a gente caminhar entre esses três conceitos quando a gente fala de um deles. Não tem separação. E aí a gente vê, né, Cláudia, também que o Marcos comentou a história da justiça enquanto instituição. E aí a gente volta àquela sua fala lá no início, né? A lei humana, ela ainda é permeada por todas as imperfeições, as faltas de virtude de cada um de nós. Então, assim, as instituições, elas caminharão para serem mais justas na medida em que, isso é chavão, né? Na medida em que cada um dos seus membros for mais justo. E aí, eu só não sei, assim, eu tenho um pouco de receio da gente taxar que a instituição X ou Y é mais justa do que a outra e coisa e tal, porque, de novo, a gente não está lá dentro daquelas instituições e a gente não sabe a experiência, assim como a gente não pode criticar uma pessoa porque a gente não sabe a experiência de vida que ela teve, as instituições também estão nesse processo, né? E aí eu acho que a gente tem que sempre lembrar que o mais importante é essa interiorização. É aquela frase fundamental, né, do Gandhi, que seja no mundo a mudança que você quer ver no mundo. Então, se a gente está dentro de um grupo social qualquer, a nossa empresa, a nossa escola, nosso grupo religioso, e a gente entende que há virtudes que esse grupo precisa conquistar, que a gente seja essa mudança nesse grupo, que a gente conquiste cada vez mais essa virtude dentro de nós. E aí que a gente aplica o que a Lili colocou sobre a integridade, né? O bem-querer e a integridade, que a gente vai aplicar para nós, no nosso tribunal da nossa consciência,
mas também vamos, a partir daí, automaticamente aplicar para o grupo. Então, vai ser sempre o caminho, né, do individual para o público. Não tem como, esse caminho é automático. Esse individual é que eu acho que talvez, né, o convite maior seja de que a gente dedique mais tempo a esse individual. Porque, assim, é muito normal a gente ter aqueles atavismos, né, como diz Joana, não só das nossas experiências. Olha quantas encarnações nós já passamos vivendo o olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, a gente tem uns conceitos de justiça que vieram de nossas outras existências. A gente tem conceitos de justiça que vieram dessa nossa educação presente, da vida atual. Sei lá, né? Eu me lembro muito bem como é que eu olhava para minha mãe quando ela deixava, por exemplo, meu irmão ver um programa de televisão que era de um canal diferente do que eu queria, e ela optava por ele naquele momento, e eu olhava e eu me lembro que eu dizia assim, isso não é justo, é sempre ele que tem o direito de ver aquele programa. Mas assim, hoje, eu ainda não sei, tá? Por que a minha mãe fazia isso, mas assim, hoje já olho e entendo que, de repente, ela tinha percepção de coisas que eu não tinha. Talvez ela visse ali que o meu irmão precisava mais daquilo por algum motivo qualquer e tal. Ou talvez não, talvez ela não tenha sido justa realmente, mas por quê? Ela estava, naquele momento, a percepção dela era de que a justiça era que meu irmão pudesse ver aquilo e não eu. Então, assim, a gente vai sendo embutido dessas coisas todas que vão ficando lá conosco. E, no entanto, eu acho que a gente precisa questionar a cada dia, não é nem assim de vez em quando, a cada dia a gente precisa questionar para que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, né? Baseado em quê? E aí a gente, sem rebeldia, como você colocou, mas a gente ir se reconstruindo. Eu acho muito significativo que, como sempre, a gente olhe Jesus. Né? Se Jesus vai seguir modelo, nessa questão da justiça, eu acho primoroso que a gente olhe a postura de Jesus com a mulher adúltera. Porque o que dizia a lei? A lei dizia que aquela mulher deveria e poderia ser apedrejada. Então, aquele marido, aqueles homens que queriam apedrejá-la, eles estavam no seu direito. Né? Dentro da lei humana, eles tinham o direito de apedrejar aquela mulher. E o que Jesus faz é transformar esse direito da punição, esse cumprimento da lei ao pé da letra só, e não ao pé do sentimento, ao pé da análise, como você fala, né? Ele analisa e vê que aquela mulher tem um potencial de, se ela receber ali aquele momento, aquele perdão, ela pode se redimir muito mais do que se ela fosse apedrejada, do que se ela chegasse, criasse a revolta dentro dela, do que ela até morresse ali, e aí a gente sabe que morrer, o espírito vai para o plano espiritual e continua naquela mesma revolta. Então, ou seja, de novo, essa proposta de olhar para aquele erro do outro, não endossando o erro, mas reconhecendo que aquilo dali é um passo ainda não aperfeiçoado do processo de crescimento daquele espírito. Então, Jesus poderia ter cumprido a lei, mas ele preferiu ser justo. Exatamente. E até, Deise, eu também separei um trechinho do Jesus e Atualidade, em que ela fala Jesus e Justiça, é o nome do capítulo, em que Joana diz que justiça é reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando útil à sociedade na qual se encontra. Ela começa com esse conceito. E depois ela vai trazendo toda a contribuição de Jesus nessa visão dessa justiça amorosa, da justiça que quer recuperar e corrigir, e não da justiça que quer punir, que quer se vingar. A justiça, amor e caridade. Não é aquela que vinga, é aquela que ama. E o capítulo seguinte do livro é Jesus e Dever. Então, ela já coloca aqui que, ok, nós precisamos alargar o olhar, mas a gente também tem um dever a cumprir, né? Com base
em olhar a conduta de Jesus como modelo, o nosso dever também é interferir nas questões da justiça conosco e com os outros de uma maneira amorosa, não de uma maneira conivente, né? Resumindo tudo que a gente já falou aqui. Manter claro esse sentimento que nos traz força, que é a base do ultraje, mas não aplicar isso de uma maneira irracional, de uma maneira primitiva, de uma maneira agressiva, odiosa, né? E até mesmo em pensamentos, quando a gente, né, percebe na mídia as prisões, o que aconteceu, os governantes que não cumpriram com seu dever como deveriam. E é dever nosso, de pessoas justas que estamos buscando ser, vibrar para que aquela pessoa repense, refaça o caminho, né, uma nova oportunidade, e aquilo tudo seja reparado como tem que ser. Então, com toda certeza, a gente tem um caminho muito grande para refletir. Vamos continuar pensando, né, por muito tempo nisso, por muitas encarnações, mas nós já caminhamos, nós já chegamos até aqui ao ponto até de olhar pequenos atos nossos que são injustos e que a gente pode reparar, que normalmente nas outras vidas, ou até bem pouco tempo nessa mesma vida, a gente passava por cima dizendo eu mereço, é o meu direito, o outro que, né, não teve a mesma chance, azar o dele. Então, acho que nós, enquanto pessoas, já estamos caminhando para um momento melhor da humanidade. Então, que a gente olhe sempre para as coisas não como sendo injustas, mas que no momento estão desajustadas. Né? Porque assim, no que está desajustado, a gente pode chegar lá e tentar ajustar, e aí ele passa a ser justo, né? Eu acho que é um primeiro exercício que a gente pode fazer. Então é isso. Adorei o bate-papo. Espero que vocês que vão assistir daqui a pouquinho, né? Nós estamos gravando antecipadamente, gostem também. E vamos encerrando por aqui, né? Já, apesar de não com uma prece formal para o nosso bate-papo, mas com os corações unidos, sempre vibrando pelo crescimento do nosso planeta a partir de uma atitude simples, individual, pessoal nossa, né, no nosso dia a dia, né, que possamos caminhar dentro das nossas atitudes para uma situação de justiça, de amor e de caridade. Que Jesus abençoe os nossos propósitos de sermos melhores e mais justos. Isso mesmo. Beijo, querido.